Imagina só, uma busca frenética por ouro bem no coração do Brasil. No século XVIII, essa obsessão foi tão grande que deu origem a um estado inteiro. Vamos mergulhar nessa história para entender como a febre do ouro literalmente forjou a identidade de Goiás. Pode parecer uma pergunta meio maluca, né? Mas tudo começa com essa imagem, uma simples tigela pegando fogo. Essa cena é a chave de uma lenda que não só criou um apelido famoso, mas definiu o destino de um território gigantesco. Fica por aqui que essa história é boa. Bom, para a gente entender essa corrida para o interior, a gente precisa dar um passo atrás. No fim do século XVII, a economia do açúcar, que foi o motor da colônia por muito tempo, já não ia nada bem, estava em declínio. Portugal precisava, sim, desesperadamente, de uma nova fonte de riqueza. E foi aí que todos os olhos se viraram para o sertão, para aquela imensidão ainda inexplorada. E o que alimentava essa esperança toda, essa vontade de se jogar no desconhecido, era uma lenda, a lenda de Sabarabuçu. A história de uma serra mítica supostamente feita de prata e pedras preciosas, que, claro, mexeu com a imaginação de todo mundo. Era tipo o Eldorado brasileiro, sabe? Uma promessa de riqueza fácil que empurrou muita gente para o meio do nada. Mas quem eram exatamente esses homens? Não dá para colocar todo mundo no mesmo saco, não. Basicamente, existiam dois tipos de expedições que se aventuravam pelo sertão. Agora, olha que interessante a diferença. As entradas eram expedições oficiais financiadas pela coroa portuguesa para mapear o território. Já as bandeiras eram outra história. Eram iniciativas privadas que saíam principalmente de São Paulo e os objetivos eram bem mais diretos: capturar indígenas para escravizar e, claro, achar ouro e pedras preciosas. Foram esses caras os bandeirantes que realmente rasgaram o mapa do Brasil. E é aqui que a nossa história ganha um nome e um sobrenome. Na verdade, uma família inteira de bandeirantes lendários, os Bueno da Silva. Uma história que passa de pai para filho, marcada por um apelido bem intimidador. O primeiro a chegar lá e encontrar ouro de fato foi o patriarca Bartolomeu Bueno da Silva. Ele achou as primeiras amostras na região, mas a história de como ele conseguiu a informação de onde estavam as minas é o que virou uma verdadeira lenda. E aqui a gente volta para nossa tigela em chamas. Quando encontrou os indígenas do povo Goiá usando enfeites de ouro, o Anhanguera, claro, quis saber de onde vinha aquele metal. Eles se recusaram a contar. E aí veio a astúcia. Ele pegou uma tigela, colocou aguardente, tacou fogo e ameaçou fazer a mesma coisa com os rios. Apavorados, os indígenas entregaram o local e deram a ele o apelido de Anhanguera, que na língua deles significava diabo velho. Mas olha que curioso, apesar desse sucesso inicial do pai, a exploração de verdade só foi retomada 40 anos depois. E quem fez isso foi o filho dele, que também se chamava Bartolomeu Bueno da Silva. Ele guardou as memórias que tinha da expedição quando era criança e decidiu terminar o que o pai começou. Agora a gente vai ver como essa segunda expedição não só encontrou muito mais ouro, como acabou fundando uma nova unidade política dentro da colônia. Então, vamos lá. O Anhanguera Filho parte de São Paulo em 1722. 3 anos depois, em 1725, vem a recompensa. Ele encontra ouro, e muito ouro, às margens do Rio Vermelho. A notícia, claro, se espalha que nem fogo. Em 1727, já surge o primeiro povoado, o Arraial de Santana. E o ponto crucial é que o lugar cresceu tão rápido que, em 1748, a coroa portuguesa decidiu que era hora de separar aquele território de São Paulo, e assim nasceu a capitania de Goiás. Mas não vamos imaginar uma cidadezinha tranquila. A vida no Arraial de Santana era um caos. Era um lugar instável, extremamente violento, cheio de conflitos entre os próprios mineradores e, claro, marcado pela resistência dos povos indígenas que estavam sendo expulsos de suas terras. A riqueza veio rápido, mas era uma riqueza frágil, construída em cima de muita brutalidade. E esse é um fato central para a gente guardar. A fundação de Goiás como uma unidade política independente é consequência direta da mineração. Sem a bandeira do Anhanguera Filho e a descoberta do ouro, essa área imensa poderia ter continuado a ser parte de São Paulo por muito mais tempo. A subida foi meteórica, mas a queda também seria. O ciclo do ouro em Goiás foi muito intenso e, principalmente, muito curto.
Esse gráfico aqui ilustra a situação perfeitamente. O pico da extração de ouro foi ali por volta de 1750. Menos de 30 anos depois, em 1778, as minas já davam sinais claros de que estavam acabando. Foi um ciclo super rápido de auge e decadência que deixou um rastre de pobreza e um vazio econômico enorme para trás. O Arraial de Santana, no entanto, sobreviveu e evoluiu. Ele se tornou Vila Boa de Goiás, a primeira capital da nova capitania. E mesmo depois do fim do ouro, a cidade continuou sendo o coração político da região por mais de 200 anos. Hoje, a gente conhece como a Cidade Histórica de Goiás, ou Goiás Velho. Então, no fim das contas, o ouro acabou, mas a corrida por ele deixou marcas que nunca mais saíram. De uma lenda sobre fogo e medo até a criação de uma nova capitania, a febre do ouro literalmente desenhou o mapa de uma parte do Brasil. A questão que fica é, para além das cidades históricas, qual foi a herança mais profunda que essa história de ambição e violência deixou para a identidade do estado de Goiás?